pessoal, tudo bom? Vamos começar agora a falar sobre subespaços vetoriais e dar sequência ao nosso curso de álgebra linear semipresencial. Um subespaço vetorial nós vamos definir para ser um pedaço de um espaço vetorial que, com a operação de adição e multiplicação do espaço original, ainda tem estrutura de espaço vetorial. Então vamos definir isso da seguinte forma. Falando aí dos subespaços. Subconjunto dado. Contido em V. V aqui é um espaço vetorial. É ali um subespaço vetorial. De V se dá as operações redução e multiplicação por escalar. É ainda um espaço vetorial. Então, assim, a rigor, nós deveríamos verificar que o conjunto W, unido com a adição e com a multiplicação por escalar do conjunto de V, atende os 10 axiomas de espaço vetorial real. Contudo, como W é o subconjunto lá de um espaço vetorial, nós já ganhamos boa parte das propriedades, boa parte dos axiomas que os elementos de V atendem. Então, vamos tentar fazer isso em termos de um esquema. Eu tenho aqui representado o conjunto ali, que é o espaço vetorial V. Sabemos que todos os elementos de V, em relação à adição e à multiplicação por escalar, atendem lá os 10 axiomas de espaço vetorial. E temos um subconjunto de V que é o subconjunto ali que eu estou chamando de W. A gente vai falar que esse W ele é um subespaço vetorial de V. Se o W unido com a adição e a multiplicação por escalar do conjunto V ainda tem essa estrutura. Então basta nós checarmos o seguinte, uma maneira prática de checar se um subconjunto W é ou não um subespaço vetorial de um espaço conhecido, é se o W, com as operações de adição e multiplicação por escalar de V, essas operações são fechadas dentro do W. Isso a gente vai chamar de teste do subespaço.
se nós garantirmos para quaisquer dois elementos do conjunto dado e para qualquer escalar alfa, a soma de dois elementos de W continua em W e a multiplicação de alfa por um elemento de W ainda continua em W, então o W tem estrutura de subespaço, tem estrutura de espaço vetorial de V. Por que eu não preciso checar que necessariamente, por exemplo, a soma é comutativa? Não preciso checar que a soma é comutativa porque os elementos de W em particular são elementos de V. Como V tem estrutura de espaço vetorial real, necessariamente a soma em W sai comutativa. Raciocínio análogo mostra que a soma em W é associativa, que a multiplicação por escalar em W é associativa. Então basta nós checarmos que as operações de adição e multiplicação por escalar no conjunto W são fechadas. Essas duas condições aqui, esquematicamente a gente pode falar que a adição e a multiplicação por escalar em W são ali operações fechadas. Então, uma consequência que a gente consegue tirar de imediato a partir do teste do subespaço é o seguinte: basicamente é algo que vai garantir quando um determinado conjunto não vai ter a estrutura de subespaço vetorial de um espaço vetorial dado. A condição alfa W1 pertencer a W para qualquer W1 e para qualquer alfa, em particular, tem que ser válida quando o alfa é zero. Então, a gente sabe o seguinte: 0 vezes o W1, a gente sabe que o escalar zero multiplicado por qualquer vetor de um determinado conjunto, isso dá o vetor nulo do espaço. Isso tem que pertencer a W. Então, se eu conseguir, se eu mostrar que o conjunto dado, o subconjunto dado, não contém o vetor nulo de V, W não pode ter estrutura de subespaço vetorial de V. Porque a gente sabe que se ele tiver estrutura de subespaço vetorial de V, em particular a multiplicação por escalar é fechada. Se a multiplicação por escalar é fechada, 0 vezes qualquer vetor do seu conjunto tem que dar necessariamente o vetor nulo do espaço. Tá certo? Então, vamos a alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo. Vamos pensar nesse subconjunto dado aqui do R2. Vamos pensar o R2, espaço vetorial munido ali com a adição e a multiplicação por escalar usuais. Pensa no subconjunto lá do R2, que é formado por todos os pares ordenados, onde a ordenada é o dobro da abscissa mais 1. Este subconjunto dado, lá do R2, ele não tem estrutura de subespaço vetorial pelo seguinte motivo. O que a gente sabe aqui? Se a gente observar, o vetor nulo do R2 é o vetor 0, 0. E, em particular, o vetor nulo do R2 não pertence a W. Ele não tem a caracterização de o dobro da abscissa mais 1 da ordenada. Então, se eu pego ali o 0, 0, o 0, 0 não pertence a W. Uma vez que a ordenada deste cara é diferente de 2 vezes a abscissa mais 1. Um outro exemplo.
Agora, se eu pego um subconjunto W formado ali de novo por todos os pares ordenados do R2, de tal forma que a ordenada é simplesmente o dobro da abscissa. Aquele subconjunto W que foi dado, ele tem a estrutura de espaço de subespaço vetorial do R2 pelo seguinte motivo. Se a gente restringe a este conjunto a soma e a multiplicação por escalar lá do R2, essa soma e multiplicação por escalar são operações fechadas. Vamos tentar checar isso aqui algebricamente. Isso é um subespaço vetorial de R2 pelo seguinte motivo. Vou fazer as contas aqui do alto do 4. Eu vou pegar dois elementos arbitrários do meu subconjunto W. Então, dois elementos arbitrários do seu subconjunto W são elementos que têm a ordenada sendo o dobro da abscissa. Então, x1, 2x1, x2, 2x2. E vou somar com a soma usual do R2 esses dois elementos lá de W. Se eu somo isso aqui de forma usual, vai dar o seguinte vetor: x1, x2, 2x1, 2x2, que na verdade é x1 somado com x2, duas vezes x1 somado com x2. O que a gente observa nessa situação? Quando eu pego dois elementos arbitrários do conjunto W e somo de forma usual, a soma continua pertencendo a W. A ordenada é o dobro da abscissa. A mesma história, se eu pego um escalar qualquer e multiplico por um elemento arbitrário ali do meu conjunto W, fazendo essa multiplicação por escalar de forma usual, a gente vai ter o seguinte: alfa x1, 2 alfa, perdão, 2 alfa, x1. Se a gente observar de novo, a ordenada deste cara, a ordenada do nosso produto, ele é necessariamente o dobro da abscissa. Então esse elemento pertence a W também. Então, como os elementos de W, quando eu restringo a adição de R2 e a multiplicação por escalar usual de R2 a este conjunto, essas operações são fechadas dentro de W, então pelo teste do subespaço, o meu conjunto W ele é um subespaço vetorial lá do R2. Uma coisa que a gente pode pensar, né, tentado a falar, é o seguinte: se eu garantir que o vetor nulo do espaço vetorial que eu estou trabalhando pertence ao meu subconjunto, a gente pode ficar tentado a falar que ele tem estrutura de subespaço vetorial. Isso é falso. Por exemplo, vamos pegar esse subconjunto aqui do R2. Conjunto de todos os pares ordenados, onde a ordenada é o quadrado da abscissa. Se a gente observar, o vetor nulo do R2 pertence a W. Esse conjunto é tal que o 0, 0 está em W. É fácil a gente checar isso porque necessariamente a ordenada é o quadrado da abscissa. Só que ao tentarmos checar o teste do subespaço, pega dois elementos arbitrários aqui. Dois elementos arbitrários teriam a cara x1 ao quadrado, x2 ao quadrado.
Vou somar esses caras com a soma usual do R2. Então isso vai dar o seguinte elemento: x1 somado com x2, x1 quadrado somado ali com x2 quadrado. O que a gente observa? Este elemento não é um elemento de W, porque a ordenada não é o quadrado da abscissa. Tá certo? Se a gente observar aqui, o x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado certamente é diferente de x1 somado com x2 ao quadrado. E lembrando, isso aqui é o x1 quadrado mais 2x1 x2 mais o x2 quadrado. Então, o fato do vetor nulo do seu espaço pertencer ao seu subconjunto, que você está querendo verificar se é subespaço ou não garante que ele tenha estrutura de subespaço vetorial. Isso aqui é um bom contra-exemplo. Dentro do R3, exemplo 4, perdão. Quem é um bom exemplo de subespaço vetorial dentro do R3? Vamos pegar, por exemplo, o conjunto ali de todas as terras ordenadas que atendem, por exemplo, a seguinte condição: a soma das três ordenadas dá zero. Este cara ele é um subespaço vetorial do R3. Pelo seguinte motivo, mesma história. Vamos tentar checar que o teste do subespaço é válido. Vou pegar ali dois elementos arbitrários do W. Dois elementos arbitrários do W, eles têm a seguinte estrutura: x1, y1, z1, x2, y2, z2. Como eles estão em W, eles devem atender à condição do seu conjunto W. Então, sabemos aqui já de imediato que quando eu faço x1 somado com y1 somado com z1, certamente isso dá zero. E a mesma história, se eu faço x2 somado com y2 somado com z2, isso também certamente dá zero. Então, vou somar agora aqueles dois vetores, esses dois elementos arbitrários lá do meu conjunto W, com a soma usual do R3. Isso vai dar x1 somado com x2, y1 somado com y2, z1 somado com z2. Será que este elemento pertence a W? Para ele pertencer a W, a gente sabe que a soma das três coordenadas deve dar zero. Se eu somo ali as três coordenadas, x1 somado com x2, mais y1 somado com y2, mais z1 somado com z2, reassociando essa soma, isso vai dar x1 mais y1 mais z1, mais x2 mais y2 mais z2, só que agora usando o fato que tanto o x1, y1, z1 quanto o x2, y2, z2 pertencem à linha W, essa conta dá zero, essa conta dá zero, 0 mais 0, 0. Então, como a soma das coordenadas desse vetor necessariamente dá zero, eu tenho a garantia que ele pertence ao conjunto W. Então, isso aqui pertence a W, pois é verificada essa condição. A mesma história, né? A gente pode fazer de forma análoga. Se eu pego um escalar qualquer,
pego ali um escalar qualquer e multiplico por um elemento arbitrário lá do W, x1, y, z1, isso vai dar alfa x1, alfa y1, alfa z1. De novo, será que este elemento é um elemento de W? Para ele ser um elemento de W, a soma das coordenadas deve dar necessariamente zero. Se eu somo ali as coordenadas, alfa x1 somado com alfa y1 somado com alfa z1, isso em particular é alfa que multiplica x1 mais y1 mais z1, só que nós sabemos que como x1, y1, z1 é um elemento de W, essa soma necessariamente dá zero, então isso é alfa vezes zero, que é zero. Então este elemento certamente está em W, pois verifica a condição. Então temos um exemplo de um subespaço vetorial dentro do R2. Geometricamente, isso é um plano que passa lá na origem. Agora, em espaços um pouco mais arbitrários, vou pegar aí um quinto exemplo. Se eu considero o subconjunto da de todas as matrizes ali, por exemplo, de ordem 2, de tal forma que o determinante dessa matriz seja 1. Né? Pensa lá no espaço de todas as matrizes 2x2, unido com adição e multiplicação por escalar usuais, de tal forma que essas matrizes tenham um determinante igual a 1. Este subconjunto do espaço das matrizes 2x2 não tem a estrutura de subespaço vetorial, pelo seguinte motivo. Aqui é simples da gente justificar, porque se a gente observar, o vetor nulo do espaço das matrizes 2x2 é a matriz nula, que tem todas as entradas iguais a zero. A matriz nula, que tem todas as entradas iguais a zero, não tem determinante igual a 1. Então, isso aqui não é um subespaço vetorial. Dois, nosso vetor nulo, que no caso agora é a matriz que tem todas as entradas iguais a zero, não está em nada. Agora, por exemplo, se nós pegarmos ainda dentro do espaço das matrizes, o subconjunto W, formado ali por todas as matrizes 2x2, de tal forma que a matriz é diagonal. O que é uma matriz diagonal? É uma matriz que tem entradas iguais a zero fora da diagonal principal. Este subconjunto, ele tem a estrutura de subespaço vetorial. Lá de M2. Por quê? Vou tentar justificar de novo usando o teste do subespaço. Vou pegar dois elementos arbitrários aqui do conjunto W, dois elementos arbitrários do conjunto W, duas matrizes diagonais arbitrárias. Por exemplo, A1, 0, 0, B1, uma outra matriz diagonal arbitrária, A2, 0, 0, B2. Quando eu somo essas duas matrizes diagonais, se a gente observar, isso vai gerar uma matriz que ainda é diagonal. Isso vai dar a matriz A1, A2, 0, 0, B1 mais B2.
essa matriz continua sendo diagonal. Fora da diagonal principal, as entradas são nulas. Então, isso pertence a W. E se eu pego um escalar qualquer e multiplico por uma matriz genérica ali daquele conjunto, isso vai dar alfa vezes A1, 0, 0, alfa vezes B1. Ou seja, independentemente dos valores de A1 e B1, a matriz alfa vezes A1, 0, 0, B1 continua sendo uma matriz diagonal. Fora da diagonal principal, as entradas são todas nulas. Então, isso também pertence a nada. Então, a gente consegue perceber que quando eu restringo as operações de adição e multiplicação por escalar do conjunto das matrizes 2 por 2 ao conjunto lá das matrizes que são diagonais, somar matrizes diagonais continua sendo diagonal, multiplicar uma matriz diagonal por uma escalar continua sendo uma matriz diagonal. Então, W tem estrutura de subespaço vetorial de M2. Por fim, um último exemplo aí. Se eu penso agora dentro do espaço dos polinômios, vamos pensar ali no espaço dos polinômios que tem grau no máximo 2, vamos pegar o subconjunto W, que é formado por todos os polinômios lá de grau no máximo 2, de tal forma que o termo independente é zero. Aquele subconjunto lá de P2 ainda tem estrutura de espaço vetorial com as operações de adição e multiplicação por escalar de P2 pelo seguinte motivo. Isso aqui é um subespaço vetorial de P2 vamos fazer isso aqui um pouquinho mais rápido. Pega um polinômio arbitrário de grau no máximo 2 que tem termo independente igual a zero. Por exemplo, eu posso escrevê-lo com a seguinte estrutura: A2x², A1x, 0. Um outro polinômio genérico que tem termo independente igual a zero: B2x², B1x, 0. Soma de forma usual esses dois polinômios. Se eu somo ali de forma usual, a gente vai somar os termos semelhantes. Isso vai dar A2 mais B2 x², A1 mais B1 x mais 0. Ou seja, o polinômio soma, ele continua tendo termo independente igual a zero. Da mesma forma, se eu multiplico por um escalar um polinômio genérico daquele conjunto, vou chamar, por exemplo, de alfa, vezes um polinômio genérico ali, A2x2, A1x mais 0, isso vai dar o seguinte polinômio lá de P2: alfa A2x2, alfa A1x mais 0. Gera um novo polinômio que tem o termo independente igual a 0. Então, como as operações de adição e multiplicação por escalar são fechadas no seu conjunto W, pelo teste do subespaço, ele é um subespaço vetorial de P2.